boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Pavão, para mais um bate-papo de Messias. Inclusive, vou rebatizar o bate-papo para bate-papo diferente. Hoje a nossa convidada disse, ó, mudou a linguagem e tal. Eu disse, mudou, então vamos mudar também. Então, nosso bate-papo vai ser o bate-papo diferente, né? Isso é muito bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver se a convidada consegue acessar. Olá! Boa noite, Cláudia. Boa noite. Seja muito bem-vinda. A gente sofre um pouquinho ainda com essas tecnologias que dizem que elas são super avançadas, né? Mas mais ou menos, né? Então, eu até tentei fazer pelo computador, mas infelizmente eu acho que não aconteceu, por isso que eu acho que a gente não conseguiu se encontrar ali na hora de você me Ah, chamar. sim. Eu agradeço muito. Pelo computador é mais difícil mesmo. Agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui para falar um pouquinho sobre, né, do que eu estou fazendo todos os dias, né? Até quem assiste Daquila News, a gente vem explicando aí um pouquinho do que se trata tanto de política quanto de geopolítica, história, né? Então, outros assuntos aí no mesmo roteiro, né? Não é algo, não é um bicho mais de sete cabeças pra gente mais. Mas eu vou te dizer assim, Cláudia, que ainda, eu acredito que em média de 30% da população ou mais ainda não consegue compreender o que é geopolítica, né? Dentro do aspecto o quanto ela afeta o cotidiano e a vida das pessoas, né? Então é que vem a última palavra política, né? E muita gente não quer saber de política, né? Não quero saber de política, isso, aquilo e tal, mas esquece que é apenas um nome, né? Então, geograficamente, né, falando, aspecto político tem a ver com os governos, né? Então, tudo isso influencia o nosso dia a dia. Mas, Cláudia, para a gente entender tudo isso, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, os teus objetivos da tua busca, dentro da tua busca, por exemplo, a gente falou de ciências políticas, né? Qual que é o teu objetivo dentro das ciências políticas? Aonde a Cláudia, já imagino a Cláudia lá era das mulheres, né? Era feminina, né? Quem Exatamente. sabe a Cláudia lá no topo, né? Era muito forte aí. Gente, meu nome é Ana Cláudia. Hoje eu trabalho, né, em Dáquila. Eu sou editora-chefe da revista de Dáquila, né, a revista Dáquila. Então, quem quer acessar a revista Dáquila para falar, né, lá a gente está mostrando todas as ações que o grupo, tanto de pesquisa, tanto a questão de opinião, experiências que as pessoas estão tendo, né, dentro desse ecossistema. Então, a gente tem aí registrado tudo dentro da revista. Então, você pode entrar, né, no site de Dáquila News e acessar e baixar, tá? Para vocês estarem acompanhando. Então, hoje eu estou lá como editora-chefe e hoje também faço a movimentação de Dáquila News. Né, eu pedi ao presidente Urandir, eu falei, posso fazer uma movimentação? Ele falou, pode, mas, né, toma cuidado, né, porque a gente sabe hoje como é que tá as coisas na internet, para a gente ter que tomar um receio do que falar na internet. Mas o meu objetivo hoje que eu vejo, estudando ciências políticas, que é o seguinte, a política ela foi afastada muito das pessoas. Então, a gente vê até que, eu não sei se foi da sua época, eu não peguei essa época, né, mas as pessoas antes da minha geração pegaram, que é a questão do celular de dados, Não sei da minha época, né? sobre a Talvez não seja da questão minha época também. da matéria de civil, que era a questão de você saber o que era a Constituição, o que era uma sociedade, você aprendia política, né, dentro da escola. Então, essa matéria ela foi retirada das escolas e você começa a compreender por que não está, as pessoas não aprendem política na escola. As pessoas hoje, elas não sabem que dentro da Constituição existe apenas um capítulo inteiro dedicado à política inteira. O que faz um governador, o que faz um prefeito, quais são os mandatos, o que pode, o que não pode, todas as ações de todos eles. E assim, obviamente, a gente não ia precisar entender a Constituição inteira como um todo dentro da escola, mas
o mínimo, e eu falo, e eu brinco, né? Eu falo que o mundo devia ter os mínimos que você devia aprender. Então, o mínimo da geopolítica, o mínimo da política, o mínimo da geografia, como você aprende na escola, são os mínimos. Mas por que retiram o mínimo da política? Entende? Hum. É como se você quisesse ao cidadão de saber como é que funciona a política no país. E aí a gente entende que, pô, por que o governo não quer que, né, o cidadão comum entenda o que é votar, como ele tem que votar, em quem que ele tem que votar, quais são as ações que o governo tem que fazer e que a gente cobra, e aí ele é um servidor, por isso que ele serve a sociedade. E eu brinco, né, eu falo assim, eles são os nossos funcionários, porque na verdade eles Uhum. estão nos representando. Então, a gente vem trazendo isso dentro de Daquila News de uma forma muito sucinta, de uma forma muito tranquila, para entender que é uma obrigação dos servidores públicos a servir a sociedade e que nós precisamos cobrar, independente de qual é o segmento do governo. Hoje a gente tem uma polarização muito grande, que é a questão de direita e esquerda, mas não importa. A regra é a mesma para todos os governos. A Constituição e os códigos estão lá para seguir para todos os governos. Não importa quem esteja lá. E aí essa é a cobrança que a gente tem que fazer. E isso ser ensinado para as pessoas é, opa, não, mas o meu prefeito não fez isso, o meu vereador não faz isso. E aí as pessoas começam, opa, por que as coisas não andam, né? Por que as coisas não evoluem? E aí a gente fica, né, à mercê deles para nos representar. E eu acho que a cobrança, ela precisa existir. E a população, ela precisa ficar mais perto da política. Só que a política, ela foi deixada, como a gente pode falar, gourmetizada como o próprio direito, né? Para que as pessoas não tenham tanto acesso. Se a gente for ver bem lá no passado, você me interrompa, viu? Senão eu vou andando e vou falando. Se a gente for Tá, ver, a gente... antes de você voltar lá no passado, conta pra gente assim, porque com certeza você passou pelo mesmo que a maioria passa, que é aquela questão assim, eu anojei política. Você sempre se interessou pela política É, ou teve um período assim que eu te disse, ah, não quero mais saber disso? Como é que funciona isso? Na verdade, eu não tinha tanto interesse, mas isso foi surgindo espontaneamente, né? Porque foi mais pela questão de eu sempre ficar com pessoas mais velhas, tias, né, avós e tal. E essas pessoas conversavam um pouco na política. Eu tive parentes, meu avô foi prefeito, meu avô foi vereador, que engajaram na política. Mas mesmo eu era muito novinha, então eu acabei até não tendo contato. O que eu percebi é que eu acho que aí é muito da minha personalidade, que é a questão da injustiça. Então, quando a injustiça começa a aparecer e não é para um, para outro, sendo que você tem que defender, mesmo que seja para um, e aquilo ali começou a ser uma coisa para todo mundo, né? E eu pelos movimentos, né? Quando toda vez que eu não havia uma manifestação sobre justiça, sobre o que ser justo, né? Os pedidos de manifestação, eu estava nas manifestações. Então eu acabei indo para as manifestações por justiça desde 2014. Então a gente está falando ali desde o impeachment da ex-presidente Dilma, né? Onde a gente observou ali uma questão de responsabilidade fiscal, onde estava tendo um crime de pedaladas fiscais e tal, e a economia ia muito mal naquela época. Então eu observei que aquilo ali era muito crítico para o país e que se as pessoas não se manifestassem, ia dali de mal a pior. Era aquela situação naquela época do país. A gente viu as indústrias quebrando. Eu vi, né, familiares tendo problemas de emprego. O desemprego assim foi estrondoso nessa época por conta da indústria. Então foi ali que eu acho que nasceu esse opa, isso me interessa, isso eu preciso cobrar, as pessoas precisam enxergar o que está acontecendo, porque se deixar, isso vai ser só uma catástrofe dali. Então, aí aconteceu o impeachment, então aí a gente começou a ver um crescimento até quando foi o presidente ex-presidente Michel Temer, você viu a retomada da economia. Então, você viu isso, a gente observou a mudança. Então, fala, opa, então realmente, quando se cobra, quando se pede, quando se vai para a rua, querer a mudança, acontece. E isso, né, é a questão da população querer. E aí foi Isso, quando... essa questão da polarização que você falou. No meu, na
minha visão, a polarização, a partir do momento que a política ela não foi ensinada dentro da escola, enfim, ela começou a ter uma identificação com a polarização, ou seja, essa separação, né, de ideias, separação de objetivos, enfim, de cada governo, de cada pessoa. Ou seja, a política ela começou a entrar pela indignação dentro da casa das pessoas, né? E não mais por uma atenção assim de, nossa, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa dar atenção para isso como uma cultura, né? É, Então, ela deveria ser uma cultura e não ser uma indignação, não começar pela indignação. Porque aí começou o quê? A polarização. Quando não você tem cultura, você tem o quê? Né? Você tem o emocional totalmente desequilibrado, porque aí você começa a ver, aí você trata da injustiça, né? Aí você é. começa a ver um desequilíbrio aqui, e você acaba se desequilibrando também, e aí você precisa optar por um lado. Muitas vezes as pessoas optam pelo lado da vítima, né? E outros optam pelo lado, né, que mais lhe convém também, né? Ah, eu sou empresário e tal, ou alguma coisa assim, e esse governo aqui é melhor. Ah, porque eu tô assim assado, esse aqui vai me dar mais, Na né? verdade, Então é um jogo tem, de interesses. tem três objetos, né? É o cara que é a vítima, o cara em cima do muro e o cara que vai para a luta, na verdade, né? Então a gente tem aí É, exatamente. esses três personagens. É, a gente, o que eu observo hoje, realmente, as pessoas elas vão para a rua e vão para protestar quando tem a indignação ou quando realmente está na beira do precipício. Às vezes, isso realmente às vezes precisa acontecer para ter a transformação. É tipo assim, você está esgoelado e aí você fala, não, preciso fazer alguma coisa para transformar. De certa forma é bom, mas é aquela coisa assim, você vai deixar sempre na beira do precipício para fazer alguma coisa, né? Então assim, e aí você falou exatamente o ponto que deveria ser uma cultura, porque a política, por exemplo, na Dinamarca, na Suécia, é uma cultura. As pessoas sabem de política lá. Por isso que até o índice de corrupção é tipo, sei lá, 5%. Então, assim, é realmente uma cultura que foi retirada de nós, né? Isso foi retirado que propriamente, não, o brasileiro não precisa. O brasileiro é o país da neutralidade, o país brasileiro é o país da paz, o brasileiro é o país da festa, do carnaval, ele não precisa saber de política. Foi tudo isso. Futebol. Então, assim, e hoje realmente eu me surpreendo e fico muito feliz de hoje das pessoas ninguém saberem quem são os jogadores, mas todo mundo sabe quem é a Suprema Corte hoje do país. Então, isso foi uma evolução gigante, né? E eu acho que eu muito orgulhoso do brasileiro por hoje saber todos os 11 ministros, os deputados, os seus deputados, a quem eles têm que cobrar, e isso é importante. Eu vejo também, o que eu observo dessa questão da polarização? A gente sabe que existem planos de poder de lados, tá? Não é só de um, é só de lado, mas existem realmente algo que vem sendo constituído há muitos e muitos anos, que a gente pode retomar lá no passado, e a gente está se remetendo à Segunda Guerra Mundial, à questão do socialismo, do comunismo. Essa ideia, em tese, ela nunca morreu, tá? Ela morreu ali na guerra, mas observou que na mão armada eles não iriam conseguir. Então hoje, É, não, desculpa. imagina, Só voltando um pouquinho lá para a Primeira Guerra Mundial, que já iniciou lá através dos financiamentos, né? exato, sim, sim, sim. Então a gente vê até os próprios financiamentos das guerras, mas eu digo assim, quando fechou a Segunda Guerra Mundial, parece que assim, o socialismo e o comunismo, essa ação ela morreu, ela não existe Ah, mais, viva o capitalismo, vamos o empresariado, a América para os americanos, e tudo vai dar certo, o Ocidente venceu. Né? Então, assim, é como se isso tivesse realmente se estabelecido. E, na verdade, não é, porque essa ideia, ela nunca morreu, porque é uma ideia de poder, tá? É um conjunto de pessoas, e aí a gente pode falar do establishment, e a gente tem o establishment americano, que atua nisso hoje, fazendo isso acontecer, para que isso realmente aconteça, que esse sistema de poder e de controle da forma que eles querem aconteça. Hoje existe isso. Então, aí você fala, mas então,
a política era uma cultura que foi retirada. Isso foi uma das ações que foram retiradas desse tipo de governo. Dessas ações que, né, vem vindo aí cada dia mais, e aí a gente pode até se remeter hoje, que todo mundo ouve, que é o marxismo cultural, tá? Então, o marxismo cultural, o socialismo, tudo bem que hoje fala assim, não, hoje a gente não quer mais atrás do proletariado, a gente não quer derrubar o proletariado. Mas as grandes taxações ainda estão acontecendo e é um jeito de poder e, de certa forma, se você está ali, né, atrás do produtor, né, dos grandes meios de produção. Você faz isso. Então, o que eu observo é que isso ainda não morreu. Essa ideia ela ainda existe e ela vem por vários meios. A guerra não deu certo, então agora a gente vai fazer de uma forma interna, que é o que acontece. Então a gente vai pela cultura, a gente vai pela saúde, a gente vai pelo Ministério do Meio Ambiente, a gente vai por isso. Então a gente tem uma série de gamas a qual eles vão se infiltrando. Na década de 60, o partido nos Estados Unidos, isso foi sendo feito dentro dos partidos americanos a partir de 1960, onde esses partidos socialistas eles começaram a se infiltrar tanto nos partidos republicanos e tanto nos partidos democratas, e hoje a gente observa, né, lá, é como se os democratas fossem à esquerda e os republicanos à direita, porque isso foi realmente sendo feito, e foi feito uma infiltração, vamos dizer assim. Sendo que você fala nos Estados Unidos, não, imagina, os Estados Unidos vai ser socialista, mas nunca. Pelo contrário, muitas ações e muitos partidos se infiltraram para realmente isso acontecer. E hoje, né, a gente observa que a grande maioria dos democratas tem essa agenda sendo aplicada, né? Então, das estratégias foi criar esse monte, pelo menos aqui dentro do Brasil também, voltando para aqui no Brasil, foi criar aqui mais de 15, 20 partidos políticos, né? Por quê? Quanto mais corpo você tem, né, mais você consegue entrar no campo no território inimigo, né? Enquanto nós temos aí dois partidos aí que se dizem, né, a favor do crescimento e tal, tudo isso, nós temos 15, 20 partidos aí que, né, que na verdade é um só. É um só. Só que tem muitas. As panelinhas, cada um tem seu objetivo, enfim, mas é o mesmo, né? É o mesmo. Então, quando se trata dos Estados Unidos, por exemplo, eles conseguiram fazer essa divisão. Lá eles conseguiram rachar, né? Mas, mesmo eles conseguiram rachar, só que esse lado aqui está dentro desse, esse outro está dentro daqui. Então, é uma briga constante que só quem perde com isso, Cláudio, ou quem ganha com isso. Quem perde com isso sempre é a população, porque além da divisão que eles fazem entre os partidos, ele também acaba dividindo a população. E isso também é uma outra estratégia que eles fazem, que é estruturar isso. Então, o que acontece? Quando a gente vê uma administração que quer fazer a divisão, ele fala, bom, eu estou criando conflitos. Enquanto as pessoas estão em conflitos, eu faço o que eu quero. Então você vai criando vários clãs, tá? O que acontece? Você vai rompendo a civilização ocidental. O que é a civilização ocidental para as pessoas entenderem? E aí a gente tem que retomar um pouquinho que a história, que é a única, vamos dizer, a única organização que hoje fez a ocidentalização das Américas e também da Europa foi a Igreja Católica. Ela que fez a ocidentalização, ela que falou, olha, as pessoas são humanas, ninguém é bicho, e nós precisamos tratar todos os humanos de formas iguais. E isso é o Ocidente. Você não vê isso no Irã. Você observa isso no Irã? Não, você não observa. As mulheres são feitas praticamente de bicho. Né? Elas não têm voz, elas não podem ficar, né, sem véu, elas não têm uma série de coisas. Então, você não tem uma ocidentalização nesses tipos de países, diferente que é o que acontece hoje no mundo ocidente. Né? As pessoas têm direitos iguais, as pessoas se tratam de forma, em tese, teriam que ser respeitosas umas com as outras, né? A gente tenta. Então, isso, debaixo de uma civilização, é o que a gente chama de Ocidente. O que eles fazem para isso, para você, no caso, quebrar o Ocidente? Você vai
estruturando novamente. Então, o que a gente faz? Vamos fazer vários grupos. Então, são as feministas quanto as mães de casa. Aí são, por exemplo, os homens que são de esquerda, quanto os homens que trabalham nas empresas. E aí você começa várias brigas e vários nichos para que aí aquela frase que a gente não pode ficar brancos contra negros, pobres contra as ricos, realmente essa frase ela é real. Ela é real, porque ela foi feita dessa forma estruturada para que as pessoas se briguem e assim, então deixa eles brigando, porque na verdade a gente está fazendo o nosso e vamos continuar aqui no poder. Ao invés de você acabar unindo as pessoas e para falar, bom, que é em tese um governante governa para todos, não para um grupo, e você fala, bom, eu vou tentar fazer a população ficar o mais unida possível. Mas isso são governantes que queiram trabalhar, né, com a verdade, dentro da lei, né, que querem um crescimento. Eu brinco aqui que a gente está cansado do Brasil ser a vaca leiteira, né, e não o cavalo de corrida. E a gente tem tudo para ser o cavalo de corrida, né? Assim, é impressionante que os Estados Unidos têm poucos anos de diferença com a gente. Olha a magnitude, a potência que é a primeira economia do mundo. O que não deu certo aqui? Sendo que a gente trouxe... a nossa Constituição é feita pela base da Constituição da Inglaterra, coisas da Constituição americana, nosso direito romano, filosofia da Grécia. Assim, o que não deu certo? Que, né? São as pessoas que emperram isso de acontecer, essa prosperidade do Brasil? Essa é a pergunta que fica, né? Então, um dos conceitos muito legais agora que você abordou aí é a questão do que o mapa não é o território, né? Nós temos um mapa, né? A geopolítica, né? Nós temos um mapa e dentro desse mapa nós temos essas divisões, nós temos dentro de cada território, nós temos essa formação política, nós temos essa formação de cultura ou não cultura, né? E cada um que assume dessas pessoas que têm esses objetivos, têm suas agendas, eles vão moldando tudo isso até que chega um outro e desconstrói isso, e aí vem outro e reconstrói isso novamente, e isso nunca sai do chão. Por exemplo, vamos falar de economia, que você estava batendo a tecla economia, né? Poxa, eu vi que deu um boom nas empresas, estava todo mundo feliz, todo mundo feliz em termos, né? Porque, mas enfim, resgatando muitas coisas, né, sobre a economia. E de repente volta tudo de novo, né? Então, por que será que não anda? Essa questão de reconstrução, né? E não dar o segmento, né? Porque hoje, se você parar e olhar dentro do nosso território aqui, nós temos muitas dificuldades, né? Inclusive, estava vendo alguns vídeos também sobre a bioceânica, né? Que é para ligar, onde pode ligar o Brasil com o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Isso para o Brasil é um boom na economia, né? Só que é um projeto que está no papel, e quanto benéfico isso seria, né? E com uma economia forte, não tem como você afundar um país. Não tem. O país produz, o país se movimenta, as pessoas se movimentam, as pessoas querem mais. Não tem como você mudar essa cultura. E nós, brasileiros, nós temos essa cultura do empreendedorismo. Olha quantas pessoas trabalham sem a CLT. Muitas pessoas trabalham sem a CLT. Né? Quanto de arrecadação essas pessoas dão para o governo? Porque elas também compram no supermercado, elas compram farmácia, enfim, elas movimentam a economia. Né? E aí, o que se bate? E aí começa a se bater lá em cima, onde entra um ponto muito importante, que você colocou a igualdade, né? Ou seja, a justiça, né? E aí o pessoal começa a bater em cima da tecla que os ricos são muito ruins e querem trazer o rico no patamar do pobre. Né? E não elevar e não fazer o diferente, né? Porque a justiça é o quê? A justiça é exatamente isso, não. Vamos ser justos então. Então vamos promover mais empregos, vamos promover algo para essas pessoas que estão numa situação de pobreza chegar ao nível de riqueza. Não, é o contrário, a ideia é o contrário. Não, vamos trazer o rico para o mesmo patamar do pobre. Né? Isso não dá, mas é o território. É o território, é a política. Tu já vai para os Estados Unidos, tu vai para a Europa, tu já vê coisas diferentes.
Só que são ideologias que estão sendo patrocinadas aqui dentro também. Então, nós temos a nossa política, ou temos o nosso território, nossa política, nossa economia, só que o que vem de fora patrocinando essas ideologias que começaram lá, né, começaram lá longe e conseguiram ser introduzidas dentro do nosso território. E aí vem os patrocínios de fora. Exatamente. Então a gente acaba, em aspas, importando essas ideias, achando que são ideias que vão ser boas e não, acabam deturpando totalmente uma sociedade. A gente até pode entrar aí na questão de uma das agendas que foi, né, importada, vamos dizer assim, que pelos Estados Unidos, que é a questão da agenda woke. Você falou uma coisa muito importante, voltando na questão da rota oceânica. Por que os Estados Unidos é uma potência gigantesca? Porque ele é o único país que tem o lado para os dois oceanos. Os A dois questão oceanos. mercantil dele é enorme, né? Se o Brasil fizer isso, sendo um dos maiores exportadores de commodities, assim, ninguém segura mais o Brasil. E parece que querem segurar, entendeu? E parece que a gente ainda vai continuar sendo o celeiro do mundo, mas sempre o terceiro setor. E aí a gente fala, são os emergentes. O Brasil passou para mim, particularmente, passou de ser emergente há muitos anos. Quando você praticamente alimenta meio mundo, você é a mãe, né? Você é a mãe que alimenta o mundo. Como que nós somos emergentes se a gente está alimentando o mundo? Entende? Ou seja, O nosso grande. é Por muito gentileza. dinheiro, é muito dinheiro que está saindo, ou seja, e não tá, que na verdade está entrando, porque os países estão comprando de nós, para esse dinheiro estar entrando, para esse dinheiro estar sendo administrativamente colocado em saúde, educação, segurança, enfim. Então, assim, cadê o dinheiro? Para onde que está indo o dinheiro? Aí, aí vamos lá em 2014. Operação Lava Jato, mais de 20, 30 bilhões de reais, né? E outros bilhões de reais que a gente não sabe onde foram parar. E agora a gente tem todos os cancelamentos de acordo de leniência das próprias empreiteiras que fizeram delação premiada, admitindo que fizeram coisa errada, devolveram o dinheiro e agora essas decisões sendo anuladas. E sabe o que vai acontecer? Nós ainda vamos ter que devolver o dinheiro com juros para essas empreiteiras. Então, assim, é absurdo o que acontece no país. Então, e assim, a gente, aí você chegou naquela assim, a gente só age na indignação. É triste só agir na indignação, porque infelizmente a gente tem pessoas e autores dentro do próprio país sabotando o próprio país, né? E a qual essas pessoas não deveriam estar estabelecendo esses cargos e funções que estão. E, infelizmente, a gente acaba ficando refém dessas pessoas, né? Elas, Aí assim, você pega assim, né, Cláudia? O interesse é de quem, né? Aquilo que a gente falou, muita coisa vem de fora, o patrocínio também vem de fora. É o interesse de quem? sim. É, a gente pode ter interesses, e aí a gente vai entrar numa. Vamos continuar o assunto para te explicar o que é esse interesse. Como eu falei para vocês que o socialismo ele nunca morreu, né? Então ele nunca morreu. Então agora ele veio com uma nova roupagem, né? Já é sabido, né, que existem aí, pelo menos, né, os controladores do mundo, sim, são as grandes famílias, e a gente está falando dos Rothschilds, Rockefellers, os donos de petrolíferas, né, a gente tem outros também que são donos de fontes de energia como gás, então a gente tem algumas famílias aí que comandam o mundo, isso aí é sabido, né, principalmente a questão do Fed, do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, que também conseguem manipular em muita coisa. E aí o que acontece? Quando eu falo que o socialismo nunca morreu, ele nunca morreu. Hoje ele tem a questão do socialismo cultural, toda essa parte que vem entrando por parte interna, mas essa questão geopolítica, hoje ela mudou um nome. Na verdade, a gente está chamando hoje de o globalismo. Né? O globalismo é uma ação feita por esses próprios donos do mundo, e a gente está falando aí dos metacapitalistas, tá? Que são aqueles que não querem a concorrência e querem sempre ter o controle do monopólio. Né? Então, a quem interessa? Interessa a esses grandes, né, a essas grandes famílias, a esse grande monopólio que não quer a concorrência. Né? Ele nunca vai querer a concorrência. Então, por isso que você limita as pessoas de crescerem. As pessoas elas crescem até um certo teto. Vou falar que uma pessoa, vou falar que é um outlier, tá? Quem sabe na estatística é o ponto fora da curva. Uhum. O ponto fora da curva, e eu vou citar um exemplo que hoje é o Elon Musk. Esse cara passou do teto
da onde, em tese, existem os controladores, tá? Ou se você não é um controlador, você se junta a esses controladores, né? Mas um cara que é um ponto fora da curva nessa história é o Elon Musk. Ele passou aí que não deu para segurar. Não sei que manobra que ele fez, né? Ou as negociações que ele faz, mas ele é um cara que ultrapassou e talvez não esteja tão controlado. E a gente observa também pela questão do que aconteceu com o X aqui no país. Então, ele peitar a Suprema Corte falando que não ia infringir as leis brasileiras mostra um diferencial, né? Então, Mas aí deixa eu te dar uma interrompida aí também nessa questão aí. O Elon Musk ele é uma incógnita. sim, Tu não consegue identificar na mente dele o que realmente, qual que é o objetivo dele. Porque para ele perder a Starlink aqui e ele tá tão de boas assim, entende? Ó, a Starlink já tem um novo concorrente, já foi dado, foi batido o martelo, vai ter um novo concorrente, né, de uma das maiores aí, empresas de satélites. Eu penso assim, ele tem muitos objetivos e ele é uma incógnita. E ele é muito da questão de observar para ele conseguir atuar dentro como ele atuou no Twitter. E o Twitter ali, quando passou a ser o X ali, ele começou a implementar algumas ideias dele, porque ele viu que existe uma gama muito maior de pessoas, né, que querem justiça, que querem, enfim, tudo isso do que uma minoria. Ou seja, você pode pegar essa parte dele e pensar assim, dizer assim, não, ele vai investir o dinheiro dele numa minoria? Não, ele quer a maioria. Ou seja, por que eu digo que ele é uma incógnita? Porque ele está onde a maioria está. E se inverter o jogo? então, o que observa é o seguinte, ele é uma incógnita no quesito assim, ele é um cara que não deixa ser controlado. Essa é um ponto dele. Então, para ele perder o Twitter por financeiro aqui no Brasil, para ele ok. Mas a questão é que isso poderia virar uma bola de neve. A gente está observando a questão do cara do Telegram, que foi preso na França, por não querer fornecer dados pessoais dos usuários. Então, assim, o que interferia? Por que ele está batendo a tecla? Obviamente. Porque isso pode escalar. Se eu perco no Brasil, que é o maior país da América Latina, o que eu não vou perder, talvez, nos próprios Estados Unidos? Sendo que eu tenho as outras pessoas, os outros controladores, a qual eu bato de frente. Entende? Então, para ele estar aqui dentro do país, é como se assim, estou mantendo o território ainda. E eu não vou deixar ser controlado. E até que ele falou, né? É temporariamente o aceito dessas decisões. O que eu acredito, assim, ele é um cara muito inteligente. Bom, assim, para quem constrói foguete, eu acho que não é qualquer um, né? Então, assim, eu acho que ele não dá ponto sem nó hoje, Sim, né? sim. Então, assim, ele não dá ponto sem nó. Eu acho que a questão da defesa, ele pode estar falando da pauta da questão da defesa da liberdade de expressão, o Twitter ainda é a única plataforma no país que ainda consegue não bloquear as pessoas, por exemplo, a gente tem o Instagram, se você falar qualquer coisa de política no Instagram, vai ficar só aqui no Brasil, ninguém vai ver nada, ninguém vê seus stories lá de fora, esquece, não esquece, Instagram, Sim. Facebook, nada disso. O Twitter é a única plataforma que você vai ser vista mundialmente, né? Então esse é o problema do Twitter aqui no país para as pessoas que não querem ser faladas e que não querem ser cobradas. E a gente está falando de quê? Deputados, senadores, Suprema Corte, juízes, enfim, Ministério Público, tudo isso. Então essas pessoas não querem deixar sair. É como se fosse um controle. Quem que controla isso, né? Que países que controlam a informação? Normalmente são ditaduras. Então a gente pode falar da Venezuela, a gente pode falar da China. Então, se isso acontecer no país, literalmente, né? A gente realmente findou uma ditadura no país. Para o Elon Musk, o que eu vejo? É uma questão de estabelecer território, porque isso aqui, bom, se eu perdi na América Latina, eu posso perder na América, eu posso perder na Europa, eu posso perder na Austrália, entendeu? É uma maneira, eu acho, de se manter o território. Então, por isso que eu falo que, para ele, perder dinheiro é uma coisa, ele não pode perder o que é o território. E esse cara, ele não gosta de ser controlado, né? Então, eu acho que ele realmente, ó, entendeu? É, Eu acho que sim, eu acho sim. que ser uma incógnita. Isso é ótimo.
de certa forma, ele consegue fazer a estratégia que ele quer, né? Porque quando você é Sim, muito sim. previsível, né? Tipo, qualquer coisa que você faça, já era. Bom, vou fazer. Ah, não, é previsível dele fazer isso. Não era previsível de ele acatar as decisões da Suprema Corte. Ninguém achou que ele Sim, ia sim. achar. Entende? Quando você é imprevisível nas suas ações, você, em tese, surpreende o inimigo. Essa é a Uma das coisas que eu conversei, uma das coisas que eu conversei hoje, não lembro com quem eu conversei, eu disse assim, bom, para ele estar aqui dentro, para ele querer continuar aqui dentro, eu acho que foi contigo que eu estava conversando até sobre isso, né? Para que ele querer estar aqui dentro do país é porque ele tem muita carta na manga ainda para soltar para alguém enxergar tudo isso que ainda ele tem. Porque dados ele tem, conversas ele tem, áudios ele tem, vídeos ele pô, o cara tem aí mais de 6 mil satélites aí, né, cara? Não vai ter esse nível de informação. E pegando agora essa questão de informação, Cláudia, dentro da geopolítica, assim, o quanto isso é importante a informação? A gente está vendo uma guerra de informação. O quanto isso pesa na geopolítica? bastante, né? A informação é assim o âmago de você tomar uma decisão, né? A gente pode até ver aí um grupo que sempre foi o maior grupo de informação, que é a KGB, né? A KGB é o centro de informação da Rússia, os caras que sabem tudo o tempo inteiro, toda hora. Bom, a informação na geopolítica, ela é algo que ela é usada como estratégia, né? A seu favor ou contra o inimigo. A geopolítica, ela é assim. Hoje no país, a informação, a gente pode falar da informação no país, ela hoje, eu digo assim, hoje a informação ela está sendo usada para processos, né? Então assim, e aí a gente também tem uma outra coisa que é a PL 2630, que é sobre a PL da fake news, né? Que é contra a desinformação. E aí a gente entra num Uhum. quesito de o que é informação, o que é a desinformação, qual que é o limite, se existe um limite, se não existe. A gente tem chamados os fact-checkers, que seriam que checariam as desinformações. Mas vamos dar um exemplo. Bom, eu estava lá e eu vi. E aí, você vai falar que é mentira? Como é que você vai falar que aquilo é mentira? Não, você não estava lá, Cláudia, você não viu nada. Mas como eu estava lá, tenho foto, né? Então, assim, isso é um problema porque entra dentro da questão da censura, né? Então, a informação, ela vira censura se você tem uma informação privilegiada e você não pode falar, e você não pode se expressar, né? Então, é complicado porque a informação era para ser uma coisa de benefício para todos, obviamente, quando ela é usada de forma fidedigna e verdadeira, né? E aí a gente pode até remeter ao conhecimento, né? A gente primeiro tem dados, a gente tem informações, e depois que você junta tudo isso, você tem o conhecimento. E esse conhecimento que tem que ser difundido e compartilhado. Mas a informação ela é basicamente usada para tanto estratégia benéfica ou contra o seu inimigo, né? E hoje a gente observa que e você tem que tomar cuidado tudo que você fala hoje na internet, olha o nível que a gente chegou, porque a informação que você fala, a informação que você emite, ela pode ser usada contra você de forma totalmente arbitrária, porque a gente não tem a gente tem uma segurança jurídica hoje, né? Então, hoje a informação dentro do Brasil, dentro do país, ela ficou relativa, né? Então, assim, porque você acaba se autocensurando dependendo do que você tem. Se você, por exemplo, você tem a informação de que o vereador da sua cidade não está cumprindo como deve ser a lei e você se manifesta na sua rede social com provas. Aí o que acontece? Você é censurado. O ministro da primeira vara talvez manda derrubar sua conta porque você está falando em verdades, mas como assim é em verdade? Tenho provas, entendeu? A informação ela virou uma arma de guerra hoje aqui no país, né? Então acaba sendo, né, a principal significado hoje de É, guerra, né? A informação. uma vez você pagava muito caro pela informação, né? Você pagava muito caro pela informação. Hoje, a informação ela está tão banalizada, a palavra informação, porque qualquer coisa eles colocam como essa informação, né?
não condiz, essa informação é fake news, ou seja, eles banalizaram, cooptaram para eles a informação também e banalizaram a informação com os fact-checkers, né? Então, não, isso aqui está errado. Aí tu pensa assim, se uma vez a informação era cara, o que tem de grande valor hoje para as pessoas hoje? Sei lá, no mundo econômico, o que tem de grande valor hoje? Se a informação está tão banalizada assim, ela continua sendo objeto de valor, objeto de desejo. Sim, não, assim, ainda existem, né, as tais informações privilegiadas, por exemplo, das bolsas, né? Isso ainda existe. Não, isso aí não é uma coisa que não mudou, né? Então, assim, a diferença é que a informação também corre mais rápido, né? Então, para acompanhar a informação, porque ela volatiliza muito mais rápido. Mas as informações privilegiadas, elas ainda existem. Elas são menos guardadas, vamos dizer assim, porque hoje você tem uma gama de comunicação, então você tem o telefone, você tem o computador, então assim, ela se dissipa muito mais rápido. Antes, não, como você tinha pelo menos, sei lá, só o telefone fixo, vamos dizer assim, você tinha uma informação privilegiada. Eu falo que Não hoje me paga que eu te dou. só tinha um meio. Então, hoje a informação privilegiada, ela ainda acontece, mas ela é muito mais rápida. Antes não. Antes tinha até um processo, uma espera para depois alguém saber aquela informação mesmo. Mas não, hoje a informação tá todo mundo sabendo já, né? Por exemplo, vai sair, ó, são 15 para as 10 da noite. Ou vai acontecer alguma coisa lá no governo. Em menos de 15 minutos, todos os jornais aqui já estão publicando o que aconteceu. Coisa que normalmente eles iam apurar para depois escrever, para depois publicar, em questão de ainda 100 horas ainda para publicar, né? Então a diferença é essa, mas a informação privilegiada ela ainda existe, e principalmente na questão de espionagem, né? Não, dos grupos de espionagem, a Eu informação. ia tocar nesse assunto aí. Você acha que dentro desse mundo de geopolítica aí, a informação verdadeira ela vem codificada no meio de toda essa mentira, de todas essas mentiras? Pode. Existe por trás da informação, solta uma informação, né? Por exemplo, o mercado financeiro, não sei o que e tal. Existe uma outra informação por trás disso, né? Às vezes a informação ela vem mascarada, né? Normalmente, isso é uma tática de guerra muito antiga, né? Então a gente faz a decodificação ou cifra a mensagem, né? Eu acredito que ainda existem mensagens subliminares no jornal de papel, tá, gente? Que eu ainda não para pegar, para ler, para fazer. Com certeza ainda existem. Os mecanismos analógicos de informação, eles ainda são utilizados. A gente pode dar exemplo agora do Hezbollah. Eles usavam pagers. Quem usa pager hoje, gente, entendeu? Então, aí você vê que era uma informação a qual eles utilizavam um mecanismo de informação analógico, muito antigo, para não serem pegos pela tecnologia que a gente tem hoje. Mas mesmo assim, né, como assim, o Israel, né, o Mossad acabou intervindo, né, e acabou fazendo a destruição em massa desses pagers. Mas ela ainda existe, ela é ainda utilizada e com certeza ela vem cifrada aí e, né, escondida em muitos lugares, ainda mais que a gente tem não sei quantos milhões de sites em servidores e temos a Deep Web também, então assim, lugar não falta para estar passando essas informações cifradas, né? Eu acredito que sim, existe sim, e os grupos de espionagem provavelmente usam assim de direito à torto para fazer a comunicação. Aqueles filmes Na que tua, nas tuas pesquisas de geopolítica, enfim, de ciências políticas aí, como é que você pensa que vai ser daqui para frente? Porque nós temos aí um cenário de guerras, né, factoides, na verdade, né, porque não dá para chamar de guerra, porque o país mais forte do mundo, que seria, digamos, a Rússia, né, a gente vê tudo sucateado, a gente não vê os aparatos, né? É que eles diziam que tinham. Aí a gente olha para a China, nem a China está conseguindo dar apoio militar, porque existe ali entre eles ali mais coisas nessa área econômica também, que eles precisam cuidar lá da ilha tecnológica deles, né, que é Taiwan, né? Se eles abandonarem lá, por ele ser um país tão pequeno, ou seja, os factoides de que esses países eles são altamente poderosos nessa área militar, tudo bem, pode ter lá seus aparatos, enfim. Mas o que a gente vê é que não é tudo isso que de enfeite, né? assim, a gente vê o que eu observo assim, a Rússia, ela
tem um grande efetivo militar, muito grande, né? Eu até tenho um contato da Rússia, enfim, para saber o que, que acontece. Mas, assim, existem sim aparatos tecnológicos, é que a Rússia, ela vem utilizando os aparelhos dela ainda da União Soviética que eles conseguiram fazer e conseguiram manter até hoje, né? Então, a primeira leva da guerra contra a Ucrânia, eles praticamente enfiaram tudo porque precisava enfiar de velho. Esvazia a garagem lá, esvazia a garagem. Mas que é uma potência militar muito grande, é. Mas a potência militar terrestre maior ainda que existe é a da China. Porque a China, quando ela tem 1,2 bilhões de pessoas, então assim, você tem. Lá você não tem opção, eu vou servir ou não vou, não, você vai. Então, se você pega 1 bilhão de pessoas terrestres, você tem a maior frota terrestre. A diferença é que os Estados Unidos têm a maior frota marinha do mundo, por conta dos dois lados que ele consegue, né? Então, assim, se eu acho, qual que vai. Travou. Vamos ver Isso é. se, Voltou? vamos ver se a internet funciona. Só um minutinho que dá uma travada aí. Não sei se é a minha ou a tua internet aí. Tá funcionando. Né? Só levanta um pouquinho que tá cortando tua cabeça. O seu celular vira aí. Pronto. Aí, tá show. Ótimo. Tá show. Então, o que eu observo é o seguinte: existe uma manobra hoje que é o enfraquecimento dos Estados Unidos, né? Por conta do dólar e por conta de ser a primeira economia do mundo. Existe essa ação. E aí, tanto quanto a gente vê essa ação vindo da Rússia, a gente vê essa ação vindo da China, a gente vê essa ação vindo do próprio Brasil, que é a questão que quem são esses países, né? O próprio BRICS, né? A gente sabe que, e aí tem a Índia também hoje que está chegando a quase 2 bilhões de pessoas. Então a gente vê um enfraquecimento dos Estados Unidos por essas fontes. Então, por exemplo, teve a questão de Israel, os Estados Unidos está ajudando. Teve a questão de Taiwan, os Estados Unidos está ajudando. Teve a questão da Guiana na América, aqui em cima do Brasil. Os Estados Unidos falou assim para o Brasil: se vira, me ajuda, porque eu não tenho mais como colocar as minhas frentes, porque eu estou ficando desarmado no meu próprio país, né? Então você vê esse enfraquecimento e é uma das ações que faz parte do globalismo. E aí a gente pode ver o Essa globalismo. parte da. Desculpa colocar aí. Essa parte da Guiana ali, que é essa guerra da América Latina aqui, Uhum. vamos trazer ela para a América do Sul, né? Mas enfim, ali tem um sapato da Inglaterra ali colado, muito bem colado ali, né? Que é essa divisão de território ali, né? Que era espanhol, depois Napoleão, depois os ingleses, então fizeram racha ali e ainda não está muito bem dividido aquilo ali, mas tem um pé da Inglaterra ali. Então, os ingleses também têm um excelente efetivo, inclusive tecnológico também, que qualquer sucata do Maduro que queira entrar ali, ele vai ter que arcar com as consequências, né? A diferença é que o Maduro, hoje, ele está sendo, querendo ou não, isso aí eu não tenho como falar se ele tem um efetivo militar de outros países, mas a Rússia, o Irã, né, estão ali junto com o Maduro. Então, observa-se que ele tem esse apoio desses países. E aí o que aconteceu? Se torna difícil para ele fazer alguma coisa ali, porque ali é um extrativismo, né, enfim, você tem ali minerais, você tem ouro, enfim, tem todo tipo de minerais ali. Então, ele está entrando no interesse de outros países, digamos assim, né, o qual para nós aqui, porque é tudo mato. É a parte mais difícil de se invadir o Brasil, ali entrar para o Brasil é por ali. Tem as fronteiras, enfim, mas é muito difícil você fazer um avanço para o lado do Brasil também nessa parte ali, porque é tudo, enfim, é alta floresta Na verdade, praticamente ali. eles invadirem, eles passam o Brasil. Então, eles, em tese, eles invadiriam o território brasileiro e iriam atacar. Uma das estratégias do Maduro é porque ele sabe que aquele lugar ali é uma fonte de riqueza. A Venezuela, ela está falida. Então, ele faz isso, ele planta isso como uma bandeira, entende? Não, e a gente vai para Guiana e aí a gente vai ter o nosso anexar esse território e vai ter fonte de riqueza, é uma bandeira, né? Então, por isso a questão de invasão do território.
E na questão da geopolítica, o globalismo ele tem essa função de enfraquecimento dos Estados Unidos. Na verdade, são os dois leviatãs, tá? O grande leviatã é os Estados Unidos e o pequeno leviatã é Israel. Que é o que acontece? Eu tenho a questão islâmica muito grande, que é um dos grupos do globalismo. Eu tenho a Rússia e China fazendo frente também. E eu tenho o globalismo americano, que é o establishment. Então, a gente tem ali os banqueiros, né? Tem tudo isso ali. E são esses três grupos muito grandes que compõem o globalismo. Diga. Tem um ponto, como é que se diz? Tem uma areia no sapato de todos eles ali no meio, que se chama Irã, onde basicamente tem o controle da economia do petróleo, enfim, total, porque tem como é que é aquela travessia lá do mar, Mar Vermelho. que passa todos os navios ali, me fugiu o nome. Mediterrâneo. Tem um nome específico ali, daquele mar ali. Onde passa os navios de petróleo, toda a economia passa ali, enfim. Na verdade, o Irã, o que acontece? O Irã ele é o maior patrocinador para ao fim de Israel. Né? A gente pode imaginar que Irã é como se fosse um povo, ele é a cabeça do povo. Os tentáculos são faixa de Gaza, o Hezbollah, o Fatah, Cisjordânia, o Fatah na Cisjordânia, os Houthis no Iêmen, todos eles são O braços Iraque, do Irã. né? Eles são todos braços do Irã, né? Porque o Irã ele quer voltar ao Império Persa. E o Império Persa é toda aquela região ali. Né? É como se eles quisessem fazer a reparação histórica, vamos dizer assim. A reparação histórica, hoje tudo é cheio de reparação, né? A gente precisa reparar todo mundo. Parece que a gente quer sempre voltar para trás, a gente está sempre querendo regredir, né? Então, No assim. canal ali, no canal. O Martins está falando que é o canal de Suez, exatamente. Perdão. É Suez, ó. Sim, você tem aquela frota de navegação muito grande, até que muitos navios foram atacados, que estavam saindo aqui do próprio Brasil, foram atacados pelo Iêmen, né, para levar os mantimentos, para levar a questão humanitária, enfim, etc. E quem patrocina isso tudo é o Irã. O Irã tinha sofrido muitas sanções dos Estados Unidos na época do Trump. O que aconteceu? O Biden foi lá e retirou. A Venezuela tinha sofrido várias sanções do Trump. O Biden foi lá e retirou. Então, assim, você começou a aumentar o poder econômico dessas ditaduras. Ou seja, o Irã está atacando Israel com o próprio patrocínio dos Estados Unidos. Israel acaba recebendo ajuda, e eu acabei de ver uma notícia, vai receber mais de 5 bilhões de dólares para poder atacar os próprios tentáculos do Irã. Então, você vê que é um patrocínio de guerras também, né? É absurdo, né? Então, assim, o que eu... Aí você fez a pergunta para eu falar, como que você vê? Assim, vai chegar uma hora que não vai haver mais neutralidade dos países. Eu estou enxergando isso. Aquele negócio assim, e a gente até viu no discurso do Milei hoje na ONU, a qual o Milei não vai estabelecer mais a Argentina como um país neutro. Por quê? O Milei está pedindo a prisão do Nicolás Maduro. Então, o que eu observo que futuramente os países... E o Maduro pede a prisão dele. Então, assim, o que eu observo é que os países não vão ficar mais na neutralidade. Por quê? Pela questão de defesa da soberania de cada país. Entendeu? Porque se os países começarem a ficar na neutralidade, e aí a gente também pode falar sobre, por exemplo, a questão da imigração absurda que foi para a Europa, pela questão da neutralidade. Vamos receber os imigrantes, tararana, sendo que foi uma coisa provocada, né? Foi um deslocamento de massa muito grande devido às guerras. E isso é proposital. Vamos invadir a Europa. Como é que a gente invade? Ataca a guerra aqui, esse povo se desloca tudo e vai todo mundo para a Europa. Hoje a Europa perdeu a originalidade francesa, espanhola, a Inglaterra. Acabou. Então, o que acontece? A minha observação é que futuramente os países, e é uma observação tipo a curto prazo, tá? Não é uma coisa a longo prazo, que os países vão parar com essa neutralidade e vão começar a se manifestar, falar, opa, aqui não, aqui não. E vão começar a ponderar para se defender. Essa é a minha visão futuramente. Isso é muito importante, porque
O House Evolution está falando aí, que é o Wendel. Boa noite, mencionar geopolítica muito top. Teve um outro rapaz que comentou aqui em cima, que era a guerra colorida, a guerra híbrida, Ah, e ela age de várias formas, com certeza que é o Rodrigo, né? Rodrigo. Então, o que que eu posso ver de tudo isso, né? Existe essa divisão, os países não vão ficar mais neutros, porém, eles vão exercer mais controle sobre sua população, né? Por exemplo, se formos pensar assim na geopolítica, na divisão de territórios, o quanto isso atrasou a comunicação entre as pessoas, eu digo, os habitantes de países para países. Essa travessia de culturas, ou seja, o entrelaçamento de culturas, isso dificultou bastante, né? Por exemplo, ó, o pessoal dos Estados Unidos, tem muita gente nos Estados Unidos, eu acho que aqui só tem macaco, só tem, enfim, né? Só tem floresta e tal. Ou seja, ficou uma cultura assim, onde as pessoas não conseguem se conectar por causa das fronteiras. Isso nós podemos chamar de jogo de um governo oculto, né? Que ocasiona essas divisões para que se consiga ter mais controle. Aí a gente entra na questão econômica também, aonde se controla a população pelo financeiro, né? E aí tu pode dizer para nós, para onde caminha o financeiro também? Ele vai ele vai ficar no papel, vai para o digital, É. cada país vai ter sua moeda digital, vai ter uma moeda digital só, tudo se encaminha para um governo só, como é que é isso? E aí a gente remete à querida ONU, né? Vamos falar do papel da ONU em relação a isso. E uma das itens que seria uma única moeda digital, uma única moeda mundial. Né? Tem um documento na internet, tá, gente? Vocês podem buscar, que chama O Mundo Controlado pelas Nações Unidas, né? E lá, uma das coisas é você ter uma única moeda, aí você não tem mais a soberania dos países, isso é rompido e aí fica algo internacional, onde você segue uma única regra, uma única lei, então os países eles não têm mais a independência de escolha, e essa é uma, por exemplo, isso foi a crítica muito boa que o Milei trouxe ontem na cúpula da ONU. Então, e entra na questão do financeiro, né? O financeiro ele vai realmente ser e aí a gente também tem a questão do Fórum Econômico Mundial, que também quer isso, né? Onde você tem uma única moeda. O que me faz pensar sobre isso? Que é um controle, né? Então, isso a gente começa a enxergar, a gente já começa a enxergar de dentro para fora a questão da moeda digital aqui no país. Por exemplo, o Drex. O Drex, ele foi feito, obviamente, por conta de tudo, por conta do digital, tá, gente? Da evolução digital. Então, hoje, o presidente do Campos Neto, que fez até a questão do trabalho da moeda digital, é que, se você for observar, é muito bacana a ideia. É ótima a ideia. A diferença é quem está no poder lidando com isso. Por exemplo, na questão, vamos dizer assim, na questão de rastrear um traficante. Se eu não tenho mais dinheiro de papel, esse dinheiro vai ter que estar vindo de algum jeito, ou digital, ou em barras de ouro. Para você locomover barras de ouro, é mais difícil, né? Então, assim, para a questão de você pegar coisas erradas, isso ser aplicado às pessoas que fazem coisas erradas, é maravilhoso. Eu vejo isso de uma tecnologia gigantesca. Por exemplo, o Pix, ele já foi feito isso no governo Bolsonaro. Quando você aceita o Pix, você aceita a quebra de sigilo já, porque ele é ligado com a Fazenda, né? E qualquer transação que você fizer, você já está sendo diagnosticado, você já está sendo identificado. Então, isso, de certa forma, ajudou as pessoas. Então, assim, teve a questão boa: olha, não tem taxa, você faz transação. E você ajudou os comerciantes, você ajudou a economia, você circulou mais dinheiro. Então, essa coisa boa que aconteceu para as pessoas que fazem coisas boas. A questão é, por exemplo, se você faz uma coisa de errada e você está utilizando esse mecanismo, uma hora você vai ser pego. Isso é fato. Aí vamos indo agora para o real digital, que é o Drex. O Drex, Antes, ele.
de chegar no Real Digital, deixa eu ler aqui que a Novembrina, que é uma amiga minha lá de Santa Catarina, dizendo como é bom ouvir pessoas que têm conhecimento. Ah, muito obrigado. Também essa pessoa aqui na nossa frente aqui sabe tudo. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui só esse comentário aqui. O governo no culto controla as massas e cada país e seu povo, cultura, assim fica fácil para as guerras e quem usa das nossas guerras, adivinha? Aham, sim, a gente sabe quem se utiliza das. A cultura Mas assim, muito. cria narrativas para que as guerras e quem são usadas as guerras, adivinha? Então, assim, tudo é Sim, utilizado realmente para alguma coisa. Isso é fato. Eu, 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 eu realmente, assim, eu ainda sonho, mas eu também tiro os pés, né? Não tiro os pés do chão, que a gente um dia possa realmente viver numa civilização onde as pessoas realmente pautam pela coisa boa, pelo bem, né? Eu ainda tenho isso muito guardadinho dentro de mim. Acredito que o ser humano ele pode ser uma pessoa muito boa e que ele pode fazer o bem sempre, mas é uma coisa mais difícil, né? Então assim, mas eu ainda acredito que as pessoas elas ainda podem evoluir bastante, né? E a gente estava muito bem, falando, é continua do Drex. vamos lá. Então, a questão do Drex, então, ela também é feita por uma coisa boa. A questão é feita por uma coisa boa, mas é quem está no poder é que como vai utilizar isso. Tem uma notícia que está circulando aí, e já me mandaram umas 3 vezes essa notícia, eu ainda vou apurar, que é a questão da retenção das contas quando for utilizado o Drex. Quando a gente passar totalmente do papel, ou seja, a gente não vai ter papel, e a gente vai, né, utilizar apenas a questão digital. O que acontece? Novamente, quando a gente utiliza isso de uma coisa boa, é ótimo, mas assim, quando a gente tem um governo autoritário, e se a gente tiver esse regime imperando no país, no Brasil, uh, por exemplo, o papel que identifica a sua casa, né, que você tem a escritura da sua casa, hoje ele vai virar digital. E isso vai estar na mão do governo. O que impede do governo suspender essa escritura e você ficar sem casa? O que impede do governo, um governo autoritário, ir lá e suspender o seu pagamento de salário? Nada impede de um governo autoritário. Então, assim, é preocupante em relação a quem está no poder. Tem uma coisa, tem uma coisa que impede: armamento da população. Perfeito. Exatamente. Então, assim, Não, é a segurança, né? quando a gente tem uma população armada, isso é uma das pautas que está dentro desse documento, um governo mundial controlado pelas Nações Unidas, feito até pelo Henry Ford, da Associação Henry Ford, de outras associações, que é a primeira ação para o mundo ser controlado pelas Nações Unidas é ter desarmamento mundial, né? Porque você precisa de uma população vulnerável. Quando você tem uma população vulnerável, você controla economicamente. Quando você controla economicamente e aquela pessoa precisa se alimentar, acabou. Você fez a cabeça daquela pessoa, você comanda aquela pessoa, né? Então, por isso que os Estados Unidos, hoje, ele não abdica de maneira alguma o desarmamento por conta da sua liberdade. E realmente, quando você tem uma população armada, por exemplo, se você tem uma população armada no Brasil, mesmo com essas ações de retenção de contas, retenção de casa, ou seja, né, toda a questão digital sendo retida dos seus objetos, mas se você é uma pessoa que tem o armamento, ele realmente mostra poder. Porque não importa o que você vai reter de mim, mas a minha coragem você não vai reter. É esse o recado que os Estados Unidos sempre passou e sempre vai passar por conta da questão armamentista. A massa mantém a marca mantém a mídia, e a mídia controla a massa. George Orwell, esse daí é o clássico, né? É, a questão do controle pelo digital. Eu posso acreditar que existe aí sim ó, essa agenda rolando, né, de controle, e aí a gente fala aí de Fundação Bill Gates, enfim, esse negócio de não haver guerra. Olha a ameaça do cara, né? Se não haver guerra, vai haver uma nova pandemia. O que que vocês preferem? Tipo Assim, assim, eu jogava. Se eu tivesse lá na frente, eu dava uma sapatada nesse maluco.
Não, te juro que eu tirava meu sapato e jogava nele lá no. O cara faz uma ameaça a nível mundial. Peraí, o que que vocês querem? Uma guerra ou vocês querem uma pandemia? Escolhe aí o que que vocês querem. Lembrei Ah, do porque boi. a guerra o outro lá já está fazendo. A pandemia eu já patrocino lá dos meus experimentos, a Fundação Melinda Gates, enfim, coitada da África em tudo isso, né? Aí eu já começo a me indignar também. Mas é a indignação da população que dá combustível para uma ação. Por isso que as pessoas elas precisam saber da informação, e aí a gente está falando da informação. E quem são os levadores de informação? Né? É eu, você, a pessoa que está trazendo educação. Por isso que a gente pauta muito, né, quando a gente fala lá no Daquila News, da educação. Eduquem as pessoas e de forma verdadeira. Eduquem, se você né, sabe o que está acontecendo, eduquem de forma orgânica para as pessoas. Olha, sabe o que está acontecendo? Você sabe o que, que é isso? Você sabe, entendeu? É fácil, gente. Se a gente fosse esperar do Estado ou de alguma organização para ensinar as pessoas, assim, se eu fosse esperar do Estado saber tudo isso que hoje eu estou conversando com você, nunca. Entende? Então, assim, Não, não é interesse. exato, então assim, não é interesse do Estado que saber indicar que você saiba tudo isso de informação. Por isso que hoje a informação ela tem que ser passada de formiguinha em formiguinha, mas é aquela coisa. Aí foi o que eu falei, porque é uma coisa muito intrínseca minha, né? Que é assim, das pessoas fazerem o bem. Essa é a questão. Se as pessoas não quiserem fazer o bem, não importa que informação eu vou fazer, que eu vou passar. Né? Se isso não estiver dentro das pessoas, e essa é a maior característica do ser humano, tá? De saber o que é o bem e o que é o mal, ele é o único ser que sabe o que é o bem e o que é o mal. Ele consegue distinguir, né? Ou seja, optar pelo bem, pela maior frequência, que é o amor, que é o bem, assim, a melhor decisão que ele pode tomar. Né? E aí o que acontece? Fazer a informação desta forma. Né? Olha, sabe o que está acontecendo no mundo? Sabe que isso pode acontecer? Você sabe em quem você está votando? Né? Hoje, nesse mundo que a gente vive, né? Nessa sociedade. E aí você vai educando as pessoas. Eu acho que esse, hoje, eu vejo. Você está dizendo que as pessoas vão ter que começar a se abrir para a autoeducação, digamos assim. É isso, a convivência, escolher os ambientes para ter essa autoeducação. Porque se esperar do Estado, o Estado nunca vai educar, nunca vai trazer essa cultura. Não. Uma coisa muito interessante que falando em educação, é muito bom falar disso, cara. Eu amo falar disso. Ai, Falando nessa questão aí, a gente falou financeiro, economicamente, né, para onde o dinheiro caminha, que é o digital, porém tem um grande perigo, dependendo na mão de quem estiver esse controle, né, de qual governo estiver com esse controle. Uma coisa muito interessante é que a gente vive dentro dessa geopolítica. Então, como eu disse, ó, o mapa não é o território, nós estamos dentro de um território aonde nós temos aí um conceito de país, cidade, enfim. Você acha que. E aí a gente tem toda essa bagunça. Você acha que é possível criar uma unidade dentro. Vamos assim, ó, criar um sistema dentro desse sistema. Você acha isso possível? sim. Você está falando de um exemplo já que existe. Então, isso, isso é liberdade. Se eu acredito que pode existir, pode-se, eu acho que sim, e ele pode ser, ou seja, o ser humano ele tem que ser livre até para fazer as suas escolhas. Então, isso deveria ser um direito dele querer escolher viver dentro desse ecossistema e que esse ecossistema, obviamente, ele vai estar embarcado dentro desse sistema que nós vivemos, vamos dizer assim, de acordo com as leis que pelo menos regem, né, o todo, vamos dizer assim, né? Sim, esse ecossistema ele pode existir, não há problema nenhum. Eu vejo que, né, por exemplo, eu vivo no Brasil, mas eu quero participar de um outro ecossistema que faz outro tipo de coisa, né? Então, você pode participar e dentro daquele ecossistema ele tem uma moeda, ele tem um mecanismo de vivência, enfim, né? Ele tem uma sociedade ali. Eu posso te dar um exemplo, Israel tem isso, ele tem os kibbutz. Os kibbutz é uma sociedade alternativa dentro de Israel, entendeu?
A diferença é que eles usam a mesma moeda, porque para eles talvez não seja interessante. Mas sim, eu acho que isso é uma liberdade. A diferença é que assim vão ocorrer coisas como, por exemplo, se você está vivendo dentro de uma nação, você não pode ter duas moedas oficiais correndo, mas você pode ter subativos que podem estar circulando. É a mesma coisa assim. Eu tenho um apartamento, você tem outro apartamento. Vamos trocar? Entendeu? Só que assim, Sim, vão ser ativos, né? Vão ser ativos. Então, a sim. circulação de ativos, de novos ativos, você pode criar. Isso não é um problema, né? Obviamente, ele tem que ser regulamentado, né, pelo todo. Não tem como. É aquela coisa, se você não quer pelo todo, é aquela coisa, você vai querer criar um país, né? Então aí você tem a separação, aí não dá. Isso que não pode acontecer porque o país não vai criar novos países dentro dele. Mas você É, vai criar. não, existe um país dentro de país que se chama Vaticano, né? Então nós temos aí um pequeno exemplo, né, de tipo de, onde é que tu mora? Eu moro no país do Vaticano. Tá, mas como assim? É um país dentro de um país. É um país dentro de país, mas é por conta, enfim, da questão religiosa, mas, por exemplo, eles utilizam a mesma moeda. A questão de Constituição Federal e Constituição Criminal, é tudo a mesma coisa, entendeu? Mas É o apenas. Vaticano tem sua própria polícia, o Vaticano tem sua própria polícia, ele movimenta seus próprios bancos. Sim, uh, ele pode ter sociedade de crédito, como você também pode ter uma Sim, sociedade de crédito diferente das tradicionais. Isso é uma coisa que acontece sim. normal. Por exemplo, a questão de você criar uma guarda, uh, aí com certeza vai estar dentro da própria Constituição de Roma para você criar essa guarda. Então, com certeza foi uma cúpula que foi criada uma guarda específica. Bom, o presidente atual quer criar a Guarda Nacional, entende? Então, Aham, sim, não, a Guarda é, Nacional. existem, É, mas tudo é feito de acordo com as legislações. Com certeza teve uma votação para isso na época e tal. E esse país acabou realmente existindo com essas delegações. Né? Vamos tratar dessa forma. Mas, por exemplo, existir ecossistemas dentro de um país, não há por que não ter essa liberdade. E aí eu prezo pela liberdade. É isso que eu ia falar. A diferença é que sim. vai ter algumas coisas que não vão poder incorrer. Por exemplo, esse ecossistema ele pode criar uma moeda oficial dentro desse ecossistema. Mas ele não pode querer que essa moeda oficial seja uma moeda oficial do país. Porque ele concorre junto com a organização do Banco Central, que é a organização do país. Né? Então, a gente Mas não posso ter. outros países podem comprar diretamente, digamos, esse ativo. Por exemplo, como se fosse lá o pessoal do Oriente, por exemplo, Oriente Médio. Vou comprar uma moeda daquele ecossistema lá que é um ativo. Ele pode comprar aqui sem fazer essa travessia pela moeda nacional. Ele só Né? vai, ele vai passar pelas questões fiscais, mas não, isso não é um problema. Contanto que tenha regulamentado, porque você tem as barreiras fiscais, que vão ser os impostos, IOF, essas coisas todas, provavelmente, mas você vai poder comprar. Isso não é um problema. A diferença é que é o seguinte: o que eu vejo que o governo não quer, e aí a gente pode entrar também nas moedas digitais, que, por exemplo, o Bitcoin, né, ele é uma moeda digital, literalmente, porque ele não. E aí ele circula porque ele não tem regulamentação por banco nenhum. Né? Você tem o rastreio do Bitcoin, tem, mas você não tem o rastreio da pessoa, porque você entra no anonimato. Né? A diferença das moedas do ecossistema que temos hoje, e a gente pode falar até do ecossistema Dáquila, nós temos a moeda de Minas Gerais que está sendo criada agora, São Paulo quer criar uma moeda, mas não são moedas, são criptoativos que vão circular tipo moeda. Eu não posso falar que é uma moeda porque eu não posso ter duas moedas oficiais correndo. Aí entra a questão de estados. Se o estado quiser fazer uma moeda dentro do estado que circule dentro do estado, aí é outra, aí tem que entrar na Constituição, aí tem uma votação e tal, e aí você tem dentro do estado, dentro da Constituição de São Paulo, nós temos a moeda de São Paulo. E aí isso
certeza deve ir para uma votação, deve ter uma lei para poder aprovar isso, então não é uma coisa muito fácil. Mas assim pode ser que elas começam a existir dentro da lei, né? Porque não tem jeito. Mas moedas Sim. Hoje, aí o que acontece? Você tem a moeda oficial do país, que é o real, e você tem a moeda oficial do Estado de São Paulo. O que é? Corre dentro do Estado de São Paulo a moeda oficial de São Paulo e corre a moeda oficial do país, né? Mas aí isso é feito perante com alguma lei. Eu acredito que seja isso. Eu posso estar totalmente equivocada falando sobre isso, tá? Mas assim, eu acredito que se for realmente para acontecer, aí teria que ser pelos estados. Porque com cada um tem o seu executivo, né? Que são os governadores. E aí isso pode, né, acontecer. Mas eu acho que isso precisa ainda ser um projeto de lei a nascer. então você está me dizendo assim que um ativo que circule como meio de pagamento, ele pode ser, por exemplo, deu uma queda na industrialização de certo estado, mas ele tem esse ativo que está circulando dentro do estado, enfim, nos outros estados também. O estado pode se ancorar, digamos assim, nesse ativo. Ele pode ser um meio do estado se fortalecer através desse ativo, porque ele está circulando por muitas mãos. Exatamente, e aí você acaba não quebrando. E aí, como é que você acaba construindo esse ativo? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente? Bobo. Vamos Minas. O lastro de Minas é o pão de queijo. A gente sabe que Minas nunca vai quebrar o pão de queijo, o forno de Minas, vamos dizer assim. Então, o lastro daquela moeda vai ser pautada no pão de queijo Minas, que dá muito dinheiro. Então, assim, teve um problema com o real, só que é dentro do país. Bom, o forno de Minas ainda está conseguindo produzir e consegue manter aquela moeda estabilizada. Por quê? A moeda dentro dos estados, provavelmente ela acompanha a inflação que seria da moeda. A gente está fazendo um método hipótese aqui, tá? Uma sociedade utópica, vamos dizer assim, né? Se a moeda for lastrada no queijo Minas, em Minas Gerais, então aquela moeda tem uma estabilidade, porque o queijo Minas vende todo dia, toda hora, o tempo inteiro. E eu tenho o real que acabou de ter um problema de inflação devido à questão do petróleo, que aumentou o barril e não sei o quê. Não, mas a moeda lá em Minas ainda tá boa. Pô, eu tenho umas moedas de Minas e eu consigo pelo menos negociar com a moeda mineira. A alternativa de você trabalhar com outras moedas para você continuar fazendo a economia girar é fantástico. Entende? Porque aí a economia não para. O que aconteceu agora que eu trouxe uma reportagem que é a inflação, devido à projeção da inflação muito alta, o Banco Central aumentou os juros. Quando você aumenta os juros, o que acontece? Você esfria a economia. As pessoas retêm, porque as coisas vão ficar mais caro, até esperar a inflação baixar. Se eu tenho uma outra moeda alternativa, a qual, por exemplo, ela tem um pouco mais de valia, vamos dizer assim, com R$ 2 eu consigo comprar, sei lá, até de 2 para 2 ela está valendo, ou um pouco mais, mas mesmo assim ela ainda está valendo dentro daquele território, eu ainda consigo girar bastante. E aí você tem a alternativa. E a economia não para, né, de certa forma. E isso é muito bom, né? Então, acho que quando você tem a alternativa de outra moeda, é que a gente não percebe, mas a gente faz troca mesmo não tendo outra moeda. Você não pega uma correntinha de ouro e vende? Sim, sim. A gente faz uma forma de troca, um escambo quase, né? Claro que não é escambo, mas digamos assim, você faz. Hoje se falando em geopolítica, a sociedade se movimentando nesse conceito de liberdade, isso acaba fortalecendo também o país, né? E fortalecendo a economia e tal, porque começa a criar corpo as coisas, né? Ela começa a ter essa incorporação da atitude do desenvolvimento. Por exemplo, a gente estava falando de um ecossistema. Eu sou Daquila Pesquisas, então Daquila é um ecossistema, e não tem, produz seu próprio alimento, tem sua própria moeda, essa moeda é um meio de pagamento, que se chama BDM digital. Tudo que a gente já falou aqui sobre moedas, enfim, a gente já existe isso aqui dentro.
Já está pronto isso aqui dentro, né? Inclusive a moeda não, o meio de pagamento já circula em várias cidades do país, né? Um estado que aderiu aí 100%, digamos assim, Mato Grosso. estado do Mato Grosso do Sul, né? Em Campo Grande, então, tu vai na farmácia, vai no posto de combustível, se paga com BDM, né? Então, esse tipo de ancoragem que eu falo. Por exemplo, se der alguma coisa no estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, ela pode se ancorar nesse meio de pagamento, né? Então, isso é muito interessante. E o fator liberdade, ele aumenta ainda esse fator em 10 mil, enfim, é imensurável o fator liberdade de você ter o teu próprio banco, né? Você ter tua blockchain, porque tudo vai se encaminhar para isso daqui para frente, né? Esse mundo digital, né? Você tem ali uma garantia que esse meio de pagamento ele tem um lastro, principalmente ele tem o seu principal ativo, que são pessoas que têm a confiança. Essas pessoas giram através dessa confiança também, mas não só pela confiança, exatamente pelo lastro. Ali era pão de queijo. Então, digamos que esse lastro seja um lastro em ouro, seja um lastro em prata, seja um lastro em empresas, seja um lastro em terras, coisas fixas e palpáveis, né? Então, a gente pode dizer que a população ela pode, sim, aderir a um novo sistema, Sim. né, para se ter mais liberdade, né, e se ter também uma garantia de riqueza também, né? Sim. Não, não. Porque você tem estabilidade. Você tem estabilidade, você não tem especulação. Hoje, claro, hoje se fala muito a paixão pelo Bitcoin. Eu já investi em criptos, enfim, e tal, já fui trader também, né? Meia boca, mas eu entendo também no mercado financeiro. Eu levei vários loss aí, né? Mais perdido que ganhei no mercado financeiro, claro. E é que a gente sabe que é tudo as grandes corporações, aí você nunca vai sair vencedor desse jogo, né? Então isso é meio bastante complicado, a não ser que você seja assim um expert, enfim, aí entra o emocional, entra a inteligência, a pesquisa, a paciência de mercado, enfim, tudo isso, né? Mas para você fazer um trader dentro desse ecossistema de pegar a moeda, esse meio de pagamento, você comprar outra coisa, você está fazendo um trade. Porque a Sim. partir do movimento que você movimenta, a partir de todo esse movimento, ela acaba elevando o preço dela também. Quanto mais gente consumindo, Uhum. mais valoriza o ativo, Sim. né? E esse ativo, quando ele tem esse lastro aí, que é diferente do Bitcoin que eu estava falando, que não é uma especulação, É, não. ele é altamente tecnológico. Todo mundo se ancora na tecnologia do Bitcoin, mas não no seu valor em si de pagar, de comprar, de vender, enfim, mas sim no valor tecnológico que ele tem. Se ele não tivesse esse valor tecnológico de criptografia, você acha que ele seria o que ele é hoje? Possivelmente não. É, não, assim, eu concordo, né, em relação a isso, né, e a gente sabe que essa moeda, ela tem, o BDM, ela tem uma estabilidade por conta do lastro, né. Existem também as outras chamadas stablecoins, né, que também elas têm lastro, Isso. Uhum. e aí você tem lastro em tecnologia, você tem lastro em petróleo, né, então, mas, por exemplo, o lastro no petróleo é algo que ainda vai ser, porque aí o quanto de petróleo você ainda vai retirar de lá, então o que ele... Mas mesmo assim existe aí uma volatilidade muito grande no É, petróleo. Qualquer coisa que der na produção, problema e você não conseguir tirar petróleo. Entendeu? Exatamente. Então, assim, no caso. parou o navio lá no Suez, lá, parou o navio lá no Suez, aumentou a guerra lá, parou lá. Pronto, você foi o lastro. Exatamente. É, Você tem, né, algumas stablecoins, mas no caso do BDM digital, você tem aí a questão de imóveis e de ouro, né? Então, assim, algo que é muito estável aqui no Brasil, em tese, né? Tipo assim, isso é uma coisa que todo mundo, assim, quero investir aqui, quero investir em imóvel, porque aqui no Brasil é uma coisa estável. Né? Então ele tem esse lastro. E sim, a alternativa de você ter uma outra moeda, a qual a gente tem que falar que não pode falar que é moeda, que é um criptoativo, né? E que você tem a liberdade de escolha. Então, eu sempre, realmente, eu pauto por essa
essa questão de você ter a liberdade de escolha. Ah, não, pô, eu só tenho real para mexer, eu só tenho real para poder movimentar. Não, sim, não, não. Aqui, né, aqui em Campo Grande a gente tem o BDM que você também pode estar movimentando, é uma outra alternativa. Né? Então, assim, eu realmente concordo com da liberdade das pessoas terem liberdade de escolha, sim, isso é fato. Vamos lá. Muita gente comprando aumenta o seu valor, muita gente vendendo. Isso é até o normal. E ele não tem um lastro, né, fixo. Né? É diferente, é diferente. Quando você fala em moedas e lastro, você tem uma coisa muito interessante que a venda você não perde o valor. Você não perde porque ela circula e ela aumenta a sua proteção. Sim. Né? Quando você circula bastante um criptoativo, nós estamos falando de criptoativo, não de criptomoedas. Nós estamos falando de criptoativo porque é um ativo que existe um lastro por trás desse cripto. Né? Então, quanto mais você circula ela, mais aumenta a segurança. Essa é a questão. Então, ela não perde valor. Ela estabiliza o valor dela. Claro que se for pensar em valorizar, hoje o PDM valeria aí 50, 100, R$ 200 tranquilamente. Se fosse pensar em querer valorizar para a instituição ganhar. Né? Mas é diferente. Aí a gente está falando de proporção de riqueza. Né, que é qual o objetivo geopolítico desse ecossistema. Porque dali sai também uma geopolítica também. Sim. Aí você tem as parcerias, enfim, né, com outros países. Então, você ali dentro do ecossistema, você também tem uma geopolítica. Dentro da geopolítica, qual que é o objetivo dela? É exatamente a justiça. Não é atacar a riqueza lá em cima, mas querer que você atinja esse patamar de liberdade aqui em cima também. E esse é o fator BDM digital que a gente tanto fala. É essa igualar-se, entende? Aqui no topo e não aqui no início da escada. É uma coisa muito interessante. Perfeito, é você não limitar o teto das pessoas. Isso é o mais importante, que é o que a gente vê na geopolítica mundial. É saber quem vai ser o maior e até onde você pode ir, até onde você, empresário que está crescendo, pode ter. A gente viu muito isso aqui no Brasil acontecendo, né? Então, você construir esse ecossistema dentro, onde você não vai limitar as pessoas, onde você vai ver o crescimento, a prosperidade, é realmente a questão da liberdade. Então, o principal fator disso tudo é a liberdade. Eu não tenho dúvidas, né? Da liberdade de crescer, da liberdade de prosperar, liberdade de atuar, de fazer, enfim. Né? O que salvar o financeiro do planeta é o BDM Digital desde o lançamento de 2222. Ela valorizou. Na verdade, desde 400%, tá, Alex? Já foi mais, tá? A gente já fez a conta. 400%. Já que tu tá lendo aí, faz um favor, lê o restante, relê o restante aí. Eu moro no Rio Grande do Sul, compro com BDM coisas em Campo Grande, inclusive passagens de avião, suplementos. O lastro do Bitcoin e sua escassez, tudo gira em torno da oferta e demanda, muita gente comprando, aumenta o valor, muita gente perde valor, isso aí, a ideia é ótima, mas um pouco mais e um pouco que quero ouvir. Os políticos, governantes controladores do mundo só agem assim devido à população não ter conhecimento, pois isso eles deitam e rolam e nos escravizam. Exatamente. O pessoal bacana aqui de Dáquila está acompanhando. E é isso. Então, a liberdade das pessoas terem e quererem como negociar, isso é importante. Então, você ter a alternativa do real, vamos assim, né, do real brasileiro, aí você tem o real de São Paulo, o real de Minas, você tem o BDM de Campo Grande, e as pessoas negociam, aí falam assim, olha, o BDM de Minas valorizou porque os caras estão vendendo pão de queijo pra caramba e o lastro tá aumentando. Aí as pessoas vão lá e aí chega assim, não, o BDM tá digital porque as fazendas estão crescendo, então dando mais oferta e demanda, não, vamos comprar BDM. Então você faz essa circulação. E não existe coisa melhor do que circulação de capital para uma nação crescer, para a economia crescer. A economia fica quente quando você circula o capital. Né? E quando você está vendo a demanda e oferta, as pessoas estão comprando, né? Isso gera muita coisa boa. Pessoal. E aí você faz o quê? Aí você abre o quê? Você abre fronteiras. Né? Você abre fronteiras. Quando você começa
entender da economia e da geopolítica, você começa a abrir fronteiras, inclusive aqui, né? Aqui na Cachola. Primeiro, abre as fronteiras da Cachola. Tá? Sem dinheiro, é difícil abrir as fronteiras, Cláudio. Sem dinheiro ali, naquela, no que as, hoje se fala muito na questão dos pobres, né? Mas como é? Hoje a gente pega o exemplo do Marçal, né? Que quer enriquecer todo mundo. Eu acho isso fantástico, né? Eu, eu não sei eu não sei até onde com esse sistema se consegue isso, mas eu acho a ideia maravilhosa, né? Mas você acha que essa abertura de fronteira, ela precisa primeiramente começar no mental da pessoa ou ela precisa movimentar no físico tudo É, isso? e aí, isso aí tá ligado com cultura, né? Fato, né? Como se rico é ser uma coisa ruim, e se você é rico, você tem que, né, ajudar todo mundo e tal, etc. Não, isso é muito cultural e existem pilares dentro da sociedade que fizeram isso ser um problema e ser muito ruim. Sim, a questão internalizar que você ter dinheiro não é uma coisa ruim, internalizar que ter dinheiro é você poder se ajudar e, obviamente, querer ajudar outros se você quiser, né? Então, eu também parto dessa premissa que nem sempre o dinheiro vai ficar ali guardado, né? E a gente até tem versículos falando sobre que o dinheiro, você pode ser próspero, mas guardar dinheiro não é uma coisa boa, porque o dinheiro ele precisa circular, né? Então, todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, essa circulação, ela faz a movimentação. E tem gente que é muito próspero só fazendo essa circulação de capital, de entra e sai, entra e sai, entra e sai, porque não acumula riqueza, né? Então, Sempre abre espaço, né? assim, é uma questão cultural. Então, existem realmente fatores na sociedade que é, colocaram isso como isso sendo uma coisa ruim. A gente pode também agregar a questão do marxismo cultural, onde o proletariado, o dono da produção é ruim, eles ficam abusando da gente, sendo que é o empresário que gera empregos, não é o Estado que gera riqueza, minha gente. Hoje, hoje na live, eu falei assim, gente, vamos aplaudir os empresários, porque os empresários eles dão emprego, geram impostos para o próprio governo arrecadar, para esse governo ainda aplicar para você. Olha só como é que é. Então, assim, as pessoas têm que ter em mente que ser próspero, ser, por exemplo, um empresário e ganhar dinheiro é uma coisa muito boa. Você fala, cara, se eu ganhar dinheiro, eu posso empregar aquele, eu posso empregar aquilo, eu posso ajudar tal fulano. É uma coisa maravilhosa. Eu não sei de onde que colocaram que isso era uma coisa ruim, que o empresário é ruim. Mas, gente, o cara emprega 100 famílias. O cara paga ali, vamos dar uma média de 5, 6 mil reais para olha só a grana que é para aquela pessoa poder sustentar a família, para a pessoa poder fazer compra, fazer o que for. Então, assim, hoje os empresários são a solução do país. Assim, eu não vejo outra alternativa. Se a gente for ficar à mercê do Estado, nós vamos ficar à base de uma renda universal a qual querer empregar, né? Esse GO, né? Não vou dizer que ela não existe. Sim, essa intenção ela existe. Uma moeda universal, uma garantia universal de salário, né? Uma renda básica, né? E você vai seguir o governo autoritário do jeito que você quiser, do jeito que ele quiser. Então, assim, são esses planejamentos futuros aí que eles querem impor. Então, quando você tem a sua própria fonte de riqueza para você não ter que depender do Estado, gente, é maravilhoso. Só que o que aconteceu aqui no Brasil? Ah, ser do Estado é maravilhoso, você ganha bem. E aí o que acontece? Você corrompeu o Estado. Você fez um penduricário de empregos, onde fala, não, vou ser rico, eu tenho que estar no Estado. Não, gente, você quer ser rico? Seja empresário. O Estado não é para você ser rico. Ou tem a cabeça de empreendedor, Ah, né? Tem a cabeça de empreendedor, exato. né? A mentalidade de um empreendedor, porque quando você tem a mentalidade, passa da mentalidade de um empregado para a mentalidade de um empreendedor, você entende que aquele que te contratou, ele está pagando duas vezes você. Ele paga para você e ainda paga dois de você para o Estado Exato. ainda. Ele não coloca só dinheiro no seu bolso. Então, a mentalidade de sair da mentalidade de empregado e passar para a cabeça do empreendedor é você romper essas fronteiras, né? Romper a primeira fronteira da pobreza mental, né? Rompe a pobreza mental e depois você segue um outro caminho. Ah, quando eu sair daqui, eu vou abrir minha própria empresa. Olha olha o patamar onde você já está. Mesmo que comece um empreendimento
sem grande escala, atendendo o bairro, E atendendo a comunidade, essa, enfim, fazendo pão, vendendo bolacha, alguma coisa assim, mas já mudou, já rompeu as fronteiras. Né, para chegar ali e pensar lá no petróleo, para pensar lá na Bolsa de Valores, para pensar não sei aonde, né, mas é o início, né, de sair da mentalidade de empregado. Né? exato. Então, o querer mais e não se acomodar é muito importante, né? Então, isso deixa eu ver que hora que é, Cláudia, aqui que o papo tá muito bom. Mas são 10h37, mas Nossa, a gente começou, era cara, o tempo uma voa. hora e meia. Oh, é 10 e 20 para as 11 agora, cara. É, Enfim, mas Cláudia, quer... essa mentalidade, ela realmente foi exclusiva e aplicada pelos próprios governantes e para quem. E aí eu vou te falar quem que quis o teto. As pessoas que frearam as pessoas, né? São os outros metacapitalistas, os que realmente queriam mais Estado para as pessoas e menos concorrência para eles, né? Então a gente pode falar dos donos do mundo, né? Esses limitaram as pessoas para não ser prósperas, né? E as pessoas vão falar, mas por que eu não posso ser? Não, porque dinheiro é ruim, porque dinheiro é pecado, porque dinheiro é aquilo. Entendeu? Tudo era um problema. Então, assim, as pessoas, hoje a gente vê muitas pessoas já se desintoxicando dessa narrativa, né, em relação à questão da, de o dinheiro ser ruim, né? Então, o dinheiro não é ruim, né? Obviamente, a pessoa ela tem que ter aquela consciência de como que ela vai aplicar aquele dinheiro. E aí eu venho aqui sempre com a pauta, né? Tipo assim, que as pessoas precisam sempre fazer o bem, né? Então, assim, se hoje você quer ganhar dinheiro e depois de que ganhar dinheiro, aplique esse dinheiro de forma boa, né? Porque o dinheiro também tem frequência, tá? Só para a gente Sim. lembrar. O dinheiro tem frequência, então quando você tem o seu dinheiro em mãos e você passa aquele dinheiro com uma forma boa, em uma frequência boa, aquilo ali replica para as outras pessoas que vão estar recebendo aquela frequência, tá, gente? Então, tudo tem frequência. Se você dá um presente com uma frequência boa, é uma coisa. Se você dá um presente com uma frequência ruim, é uma coisa. E o dinheiro é da mesma forma, né? Então, eu realmente acredito muito nisso. Então, por isso que eu estou falando aqui e reforço, porque as pessoas têm que fazer o bem. As pessoas elas têm que sempre aplicar essa frequência do bem, do amor e das coisas boas, porque é assim que a gente vai evoluir. Caso contrário, a gente vai estar sempre naquele pontinho de inflexão, na hora que vai para evoluir, não vai. É Por o conta dessa pêndulo, né? É o pêndulo, né? Que é o pêndulo que esse livro aqui fala muito bem, né? Do pêndulo, a né? Bíblia. Então, essa aqui daqui é a nossa Bíblia aqui, ó, para nós, ó, para todos. Bíblia. Essa Bíblia aqui. Então, se bom, o pêndulo vai, o pêndulo volta, né? Não adianta. Então, escolhe fazer aquilo que realmente toca teu coração e não o que toca aqui o teu cérebro, né? E realmente a frequência do coração é a mais alta que tem, né? Então, toda decisão, toda atitude que tomar, que seja pensando no bem, na frequência do coração, né? Porque se for ficar na questão do ego, você sempre vai querer que o outro se lasque para você, enfim, tirar vantagem de tudo isso, né? Então, Cláudia, assim, tá bom demais. Eu queria conversar mais, né? Mas eu também levanto cedo. A gente faz outra, fica tranquilo, mas eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, né? Quem não Foi assim um apanhadão muito bom que a gente fez aqui. A gente falou de financeiro, a gente falou de território, a gente falou de internacionalização, a gente falou, nossa, aqui a gente fez aqui um showmício. realmente foi, tá quase igual a Rússia que quer começar uma terceira guerra nuclear aí, mas estamos aí. Bom, eu agradeço muito de verdade. Eu achei que ficou rico de informações, adorei o bate-papo. Então, quem não viu também desde o começo, né? Falo para as pessoas verem aí a live. Vai ficar gravada onde, Marco? Vai ficar no Instagram, né, no canal Marco Pavão, e também lá no YouTube, né, no meu canal lá no YouTube, onde eu gravo aqui, né, eu ocupo as duas plataformas, né, para não ficar fora do território, tem que Olha, manter o espaço, né. aí você viu? Alô, Então, fica gravada no Instagram, né, faço pelo Instagram e eu subo ela para o YouTube e lá no YouTube dá para acelerar aí. Eu falo um pouco muito rápido também, assim, pausado. Mas lá no YouTube, lá, coloca lá um e-mail, dois e-mails lá, que daí vai embora, né? Mas assim, muito legal, ó, foi um prazer te receber aqui.
A gente vai combinar de você voltar aqui para a gente falar exclusivamente de finanças. Vamos falar exclusivamente de finanças, porque é uma coisa que vai afetar muito daqui para frente, né? Então, a gente já estava conversando sobre finanças, trocando mensagens, enfim, sobre bancos mundiais, enfim. Mas é um assunto que precisa ter um fundamento para falar aqui realmente para as pessoas entenderem essa frequência do dinheiro, né? Exato. Então é muito legal. Então, já fica o convite para você vir aqui para a gente falar exclusivamente sobre finanças, tá? A frequência do dinheiro, Fantástico. né? Isso é muito bom. Então, eu agradeço muito, Cláudia. Agradeço todas essas pessoas maravilhosas que estiveram com a gente aqui, trocando informações, conversando também. E isso é muito legal. A gente aprende muito quando a gente passa informação para frente. E você nos trouxe aqui muita informação mesmo. Eu sou muito grato. Enriqueceu o meu canal. Enriqueceu o meu canal, isso é muito bom. Então, agradeço de coração. Quero que você faça suas considerações aí, tá bom? De coração Agradeço mesmo. muito, foi um bate-papo muito legal, né? Eu fiquei assim, impressionada com todas as perguntas que você fez, a gente conseguiu abarcar, né, vários assuntos, geopolítica, história, enfim, né, economicamente, a questão econômica, internacional, né, e a gente chegou aqui no finalmente da questão dos ecossistemas, que vai ser uma coisa que também vai vir futuramente em outros lugares, né, que vai acontecer. E, nossa, para mim foi ótimo. E, com certeza estarei aqui no próximo. Vou até estudar mais a questão de finanças para trazer mais informação aqui. A gente pode também falar do banco do Fed, do Banco dos Estados Unidos, de como que ele patrocina as coisas. A gente traz aqui também muita informação. E agradeço muito. Vamos falar do Banco dos Bancos, Opa, né? Também, do BIS também, né? exatamente, o Banco dos Bancos, né? A gente pode falar de tudo isso, da questão de inflação. Se, por exemplo, a inflação pode contaminar as moedas, é uma coisa que a gente precisa saber, É, né? com certeza. Que bacana. Então, Cláudia, de coração mesmo, muito grato mesmo, grato a todas as pessoas que estiveram aqui. Isso enriqueceu muito. Amanhã vão dormir com a cabeça explodindo já para amanhã conseguir, né, mensurar tudo isso que foi passado aqui. Inclusive, eu vou repassar essa live de novo. Vou assistir de novo, porque realmente assim, foi muito rico de informação, tá? Então, Cláudia, espectadores, É muito um beijo no coração de todos vocês, tá? Fiquem bem, na paz, na alegria, na prosperidade, na abundância que todos vocês merecem. Um beijo no coração. verdade. Claudinha, show de bola, parabéns. Até mais, tudo de bom. Beijo, beijo. Ah, espera. Antes de você ir, eu quero que você fale dos seus canais. Eu estava esquecendo disso. Fala dos seus canais, por gentileza. Vamos lá. Bom, amanhã, meio-dia, estou no Dakla News, falando de notícias, atualização do cenário internacional, com a Bruna Elisa junto comigo. Bom, tem minha rede social particular aqui, que tem meus serviços, e eu também faço parte do canal do ID Brasil, canal ID Brasil, que é meu canal de jornalismo, né, com outras pessoas também que fazem parte. A gente também traz notícias e atualizações do cenário nacional e internacional, notícias, assim, que vocês realmente precisam saber do que está acontecendo no hoje. Olha, isso aqui é importante a gente estar sabendo, então a gente está ali com o pessoal que está escrevendo, né, notícias importantes do Banco Central, da Cúpula Mundial, né, o que está acontecendo, por exemplo, o jogo de bets que está acontecendo aqui, né, essas apostas, o que é isso. Então, assim, é o nosso canal lá de informação, e amanhã estou no Dakla News meio-dia para estar falando também de notícias. Então, Daquila News, você vai para o YouTube e o canal ID Brasil, é isso? O site é canalidbrasil.com.br e também tem o Instagram, idbrasil_55, que o pessoal também pode seguir lá. Ah, bacana. Eu vou repostar nos meus stories Tá. também esses canais aí para as pessoas conseguirem fixar na mente aí. Então, um beijo no Beijo. coração, tudo de bom para vocês, sucesso. Até mais.